Ora, estamos cercados. Agora, isso é o natural. Quando tudo parece dar errado, apontando seus dedos para você, dizendo isso e aquilo. E o médico diz que você não pode ficar bom e assim por diante. Isso é simplesmente a coisa natural para você pensar: oh, que coisa, este é o meu fim. Porém, Elias disse: há mais dos que estão conosco do que os que estão com eles. Agora você pode imaginar como aquele profeta ou aquele Geazi se sentiu, o servo. Ele olhou para ele e ele disse: ora, eu não vejo ninguém. Ele disse: Deus abre os olhos deste rapaz. E tão logo Deus fez algo. Aqui está, entenda isto. Quando Deus abriu a sua visão espiritual, na volta toda ali do profeta estavam carruagens de fogo e anjos de fogo. Ora, ele viu as carruagens de fogo sobrepujavam em número aquele exército sírio, aos milhares. As montanhas estavam pegando fogo. Anjos de fogo, cavalos de fogo, carruagens de fogo. E a Bíblia diz: os anjos de Deus se acampam ao redor daqueles que o temem. Do mesmo modo é hoje à noite. Eu me pergunto o que aconteceria se um homem aqui hoje à noite que tivesse o poder de atingir seus olhos e dizer: olhe, encontram-se em volta desse tabernáculo hoje à noite. Você seria membro aqui para o resto da vida. Certamente. Sim, Senhor. Às vezes você não pode ver isto com seus olhos naturais. Porém, você pode sentir o impulso disto, algo perto. Um sexto sentido que indica que algo está perto. Observe-o esta manhã, abrindo os ouvidos do surdo, fazendo os que tiveram paralisia infantil andar por aqui como se não houvesse nada de errado com eles. O que é isso? É o sentido interior. Eu quero dizer o sexto sentido que está consciente, o espírito de que algo está perto. Tenha fé em Deus. Agora, ele não viu isso no princípio, porém Elias provavelmente não viu isto. Porém ele pediu para que os olhos do rapaz vissem isto. Porém Eliseu estava consciente que eles estavam ali. Amém. Tomé uma vez disse: deixe-me colocar minhas mãos no seu lado. Jesus disse: porque me viste e creste, quanto maior é o galardão daqueles que nunca viram e creem. Tais somos nós hoje à noite, para todo aquele que crer, sem ter visto. E note, então, Elias foi até lá onde essa circunstância estava e falou com eles. Primeiro, ele foi lá, e a Bíblia disse: ele os feriu de cegueira, e foi até eles. Cada um tinha visão perfeita, que eu saiba. Porém, a Escritura disse: eles estavam cegos. Um pequeno companheiro, algumas noites atrás, disse para mim: se você for um homem de Deus, fira-me de cegueira. Eu disse: você já está cego, está vendo? Está vendo? Já está cego. Note, e ele foi lá até onde essa grande circunstância estava. Essa grande coisa estava. E ele disse: vocês procuram por Elias? Disseram: sim. Disse: venham, sigam-me, e os levarei exatamente a ele. Elias disse isto para eles. Eles estavam cegos com respeito a quê? Eles estavam cegos para o fato que esse era o profeta de Deus. Eles estavam cegos para isto. E ele os guiou diretamente para a emboscada novamente. Disse: venham, eu lhes mostrarei Elias. E era Elias os levando ali. E quando eles olharam em volta e descobriram que eles estavam cercados em volta, o rei disse: meu pai, eu devo feri-los? Ele disse: tomaria você um prisioneiro e o feriria? Disse: dê-lhes algo para comer e envie-os de volta ao seu país. Essa é a maneira de terminar as guerras. Não está correto? Certamente. Oh, que coisa se nós simplesmente adotássemos esse princípio hoje de alimentar seu inimigo. Façam o bem àqueles que os odeiam. Amém. Ali agora a cegueira. Agora Elias, ou eu quero dizer, não Elias agora, porém Daniel. Daniel previu. Ele era um profeta. Ele viu a vinda do Senhor. Ele viu o fim do tempo vir. Ele viu como tiveram início os gentios. E se você notar, os gentios tiveram início com uma adoração de ídolo. Eles estavam adorando um grande ídolo que foi colocado no campo, um ídolo de um homem. Eu creio o do próprio Daniel, porque o rei Nabucodonosor
o chamou de Beltesazar, o qual era seu Deus. E ele começou a adorar a imagem de um homem santo e justo. E Daniel recusou fazer isto. Do mesmo modo fizeram os filhos hebreus, o Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa é a maneira que se originou. E foi condenada. Essa cabeça de ouro se originou através da adoração da imagem, forçada a isto, e culminou em uma mão sobrenatural, escrevendo uma linguagem sobrenatural que somente o entendimento sobrenatural poderia entendê-la. Amém! É dessa maneira que o reino gentio teve início e terminará da mesma maneira. Isso é correto através de obras sobrenaturais, interpretação sobrenatural. Você sabe do que eu estou falando. A operação do sobrenatural. Oh, quão maravilhoso! Vocês não estão felizes hoje à noite? Creem no sobrenatural? Sim. Agora então, depois destas visões, ele mostrou-lhe exatamente onde as nações se encontrariam. Ele mostrou-lhe como que havia tantos anos que dependiam ainda dos judeus. Ele disse, o Messias virá. Ele profetizará nas 70 semanas, as quais são 3 anos e meio. No meio disto, ele será cortado, o qual são 7 anos. 70 semanas estão determinadas para teu povo. 7 anos de profecia para os judeus. Ele disse, e o Messias, o príncipe, virá e profetizará. No meio das 7 semanas, 7 dias, ele será cortado. Na abominação que faz desolações, se encontrará em seu lugar. E esmagarão as paredes de Jerusalém, os gentios, por um tempo e metade de um tempo. Agora, quando o Messias veio, Jesus, ele pregou exatamente 3 anos e meio e foi cortado para um sacrifício. A obrigação diária foi tirada, e é desolada a abominação que faz desolação. A mesquita de Omar foi estabelecida hoje no lugar do santo templo. A mesquita de Omar encontra-se exatamente onde o templo se encontrava. E ele disse que derrubariam os muros de Jerusalém sobre Jerusalém, até que a dispensação gentia seja consumada. Porém, no fim dos gentios, permaneceria 3 anos e meio ainda para os judeus. Agora note uma das coisas mais notáveis da história profética. Eu não afirmo saber a profecia da Bíblia, porém, isto é como ler um jornal. É mais claro. E o que nós lemos aqui, nós sabemos que é a verdade. Note, 2.500 anos, os judeus têm estado espalhados por toda a nação debaixo do céu, assim como Deus endureceu o coração de Faraó, trazendo-os de volta. Ele endureceu o coração de Hitler, o coração de Mussolini, e assim por diante, até que ele os levou de volta para a Palestina. Voltando, fizeram uma nação novamente. E no dia 6 de maio de 1947, a bandeira judaica foi levantada sobre Israel pela primeira vez por 2.500 anos. A bandeira mais antiga do mundo foi levantada pela primeira vez em 2.500 anos. E ele disse que nos últimos dias ele levantaria uma bandeira sobre Jerusalém, mostrando que o tempo está próximo. E note, aqui não faz muito tempo eu assisti um filme profético rodado de lá, e eles estão recolhendo aqueles judeus aos milhares pelos aviões. Vocês já viram isso no jornal e assim por diante. As revistas Look e Life têm publicado isso, milhares de judeus retornando. Eles disseram, por que vocês estão retornando? Os jovens deles estavam levando em suas costas pessoas aleijadas, velhas. Disseram, vocês estão voltando para a terra natal para morrer? Disseram, não, estamos voltando para ver o Messias. Jesus disse, quando virdes a figueira com rebentos e todas as árvores com rebentos, sabeis que o tempo está próximo, ou a primavera está próxima, o verão. Assim que quando virdes estas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças, a vossa redenção está próxima.